Muito bem, pessoal. Então, começamos a nossa aula de lógica, introdução à lógica. E eu já vou iniciar compartilhando a minha tela. Muito bem, tela compartilhada. Todos estão vendo aí direitinho a apresentação? Então, vamos lá. Então, nessa aula, a gente vai ter uma ideia de lógica de programação, de uma forma geral, tá? Lógica computacional. Eu vou começar apresentando aqui um conceito e depois a gente vai desenvolver, de fato, a lógica. O que é lógica computacional? Uma definição bastante simples. A lógica computacional pode ser entendida como a relação entre a lógica formal, que é mais tradicional, e a computação. Trata-se de um modo de pensar e estruturar ideias para escrever um software ou um algoritmo. E quando a gente fala aqui com relação à lógica formal, é porque existe uma lógica que não é formal. A lógica formal, ela é conhecida também como lógica booleana. É uma lógica que trata sempre com dois estados: falso e verdadeiro, sim ou não. Tá? Um exemplo: o número 4 é um número par? Bom, vocês têm que me responder com duas alternativas de resposta: sim ou não. Não é verdade? Não tem meio termo. Número 4 é um número par? Sim. Agora, se eu disser para vocês assim, gente, olha, uma pessoa que tem 1,75 m de altura é uma pessoa alta? Pois é, aí a resposta não é imediata, como no caso dos pares, né? Porque se você pensar bem, se você considerar assim a população de uma forma geral, 1,75 m é uma altura razoável, é relativamente alto, né? Agora, se você pegar essa altura e levar, por exemplo, para um campeonato de basquete, aí já não vai ser mais alta, concorda? Então, esse tipo de lógica já não é lógica formal, né? Aí existem outros tipos de lógica que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o que nós vamos tratar aqui é de lógica formal, tá? E é exatamente isso. É um modo que nós temos de pensar e estruturar as nossas ideias para que a gente possa escrever um software, um programa de computador. Essa é a ideia. Só que a gente falou sobre algoritmo. E o que vem a ser algoritmo? O desenvolvimento de um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo, sendo necessário que os passos sejam finitos e operados sistematicamente. Algoritmo é uma técnica que a gente vai utilizar para fazer exatamente isso: definir passos de acordo com uma estrutura sistemática para que a gente consiga desenvolver o nosso raciocínio lógico. E nesse primeiro momento eu quero mostrar para vocês um tipo de algoritmo. O algoritmo ele pode ser representado por um pseudocódigo ou por um fluxograma. E nesse momento eu quero apresentar para vocês essa técnica, essa forma de representação de um algoritmo, que é uma representação gráfica, conhecida como fluxograma. E o que é fluxograma? É a representação gráfica de um procedimento, problema ou sistema. Então guardem bem isso, é representação gráfica, cujas etapas ou módulos são ilustrados de forma encadeada por meio de símbolos geométricos interconectados. Na verdade, é um diagrama que nós utilizamos para poder representar o nosso algoritmo.
Então a gente vai, nesse primeiro momento, trabalhar com fluxograma, porque eu acho que vai dar uma ideia para vocês de onde é que nós vamos chegar, tá? Ou de onde é que nós queremos chegar, que nós vamos chegar, sem dúvida. E aí eu vou propor um exercício, pessoal. A gente vai começar já fazendo um exercício. Imagine que eu peça para vocês o seguinte: olha, eu quero que vocês me mostrem a soma dos 5 primeiros números pares. Simone, o som tá legal aí? O som tá ok? Muito bem. A soma dos 5 primeiros números pares. Gente, vamos reduzir esse exercício para poder ficar mais fácil para vocês. Muito bem, gente. Muito bem. Me acompanha aí, tá? Me ajudem aí. Então, retomamos aqui, vamos lá, vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, a gente vai reduzir da seguinte maneira. Eu quero que vocês me digam qual é a soma dos 2 primeiros números pares. Bom, vou ajudar vocês. Considerando que o primeiro par seja 2. Então, você vai pegar o número 2, que é o primeiro par. Você vai pegar o número 4, que é o segundo par. E você vai somar os. Voltamos aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ficar nessa telinha aqui por enquanto, porque eu estou monitorando, depois eu alterno para a apresentação, tá? Então, veja bem, gente. Para somar os 2 primeiros pares, pô, tranquilo, né? Pego 2 mais 4, 6. Legal. Agora, eu quero que vocês somem os 5 primeiros números pares. Dá 30, né? Mas aí você teve que pensar um pouquinho, né? Teve que pensar um pouquinho. Agora, se eu digo para vocês, gente, qual é a soma dos 100 primeiros números pares? Já complica mais. Complica mais, não é verdade? Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a lógica que nós utilizamos para calcular os 2 primeiros pares, os 5 primeiros pares, os 100 primeiros pares, os 1000 primeiros pares, é a mesma. Mesmo. Olha, para calcular os 2 primeiros números pares foi quase imediato, né? Resposta imediata. Agora, os 5 você já parou para pensar um pouquinho. Os 100 você já vai ter que usar um papel, de repente, para anotar. E digo para vocês que a probabilidade de você errar é grande. Você pode anotar errado, né? Errar uma soma, computador. A lógica que você fizer para 2, para 4, para 100, ele vai executar da mesma forma, com a mesma precisão, sem erro. E o mais interessante, se ele somou 5 pares em menos de 1 segundo, ele vai somar os 100 primeiros pares em menos de 1 segundo também. É aí que está a diferença do computador, da memória, do processamento do computador para a nossa, né? Agora, é de se admirar essa velocidade e precisão do computador, né? Agora, admira-se ainda mais o ser humano em conseguir programar essa máquina. Porque se não tiver alguém para programar, ele não faz nada. É uma máquina burra, porque depende de nós. Esse é o grande detalhe da lógica. É isso que eu quero fazer vocês pensarem. E esse primeiro exercício é para a gente poder trabalhar exatamente isso. Para vocês entenderem como é que a gente faz, como é que a gente trabalha para o computador desenvolver essas atividades para a gente, desenvolver essa lógica para a gente. Ok? Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação e vamos considerar o seguinte: olha só.
Para resolver esse problema por meio de um algoritmo, será necessário conhecermos o conceito de variáveis. E o que é variável, pessoal? Variável é o nome utilizado para definir um ou mais valores que são manipulados pelos programas durante a sua operação. Essa é uma definição, a gente vai ver isso na prática. Por exemplo, eu poderia criar uma variável chamada pares, que seria, no nosso caso aqui, utilizada para obter os números pares. Muito bem. E agora a gente vai trabalhar já na solução desse nosso algoritmo, desse nosso fluxograma. Mostrar a soma dos 5 primeiros números pares. Então vamos lá. Olha só, o fluxograma, ele trabalha com símbolos. Eu não coloquei inicialmente aqui todos os símbolos, mas a gente vai, à medida que a gente vai desenvolvendo, eu vou mostrando para vocês os símbolos, tá, que a gente vai utilizar. Esse primeiro símbolo aí é um símbolo utilizado sempre para o início e o fim de processamento. Tá? É uma regrinha básica. Vou começar meu algoritmo, receita de bolo, bota esse símbolo lá, início. Terminei o fluxograma, eu boto um símbolozinho de fim. Tá? Quando a gente passar lá para a programação mesmo, quando a gente for escrever o código, a gente vai fazer isso, vocês vão ver que isso não tem nenhum significado para o nosso código. Mas é uma forma de nós desenharmos a estrutura do nosso fluxograma, indicando que, olha, aqui começou a lógica, aqui terminou a lógica. Tá? Eu vou começar, gente, definindo uma primeira variável. Como é a primeira variável, eu vou cantar essa pedra para vocês. A variável chama-se pares. Eu não vou entrar em alguns méritos aqui, alguns detalhes, como, por exemplo, o tipo de dado que representa essa variável. Isso vai ser uma coisa importante, mas não nesse momento. Tá? Entendam apenas que essa variável é numérica. É o tipo da variável que receberá números, valores numéricos. Tá? E todo programa que a gente vai fazer, normalmente, dependendo do tipo de linguagem, às vezes isso é até exigido que a gente faça, a gente começa inicializando as variáveis com zero. Se é uma variável numérica, eu começo zerando as minhas variáveis. Tá? Então, eu vou começar zerando essa variável pares. Muito bem. Agora eu quero que vocês façam o seguinte exercício, tá? Um exercício mental. Eu gostaria, inclusive, que vocês olhassem para mim aqui agora. Vocês olharem para mim. Ficassem ouvindo aí o som, né? Porque se falhar aí tem que me chamar a atenção, né? Mas eu queria que vocês olhassem para mim agora, que eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho. Olha só. Eu criei uma variável pares por quê? Porque eu tenho que ensinar ao computador como é que ele obtém os pares, tá? Dá licença, gente. Eu tenho que ensinar para ele, desculpem, como é que ele vai produzir os pares. Porque esse nosso programa ele não tem entrada de dados. A gente vai produzir os pares. Como eu falei com vocês, eu quero a soma dos 5 primeiros números pares. Nós já sabemos quais são os pares, não é isso? A gente aprendeu desde quando a gente aprendeu matemática na escola, não é verdade? Quais são os pares? Isso já está aqui, ó. Eu sei que os pares são 2, 4, 6, 8, 10, certo? Agora, eu tenho que ensinar para o computador quem são os pares. Esse é o meu desafio como programador. E como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu trabalho aqui, ó, na minha mente. Bom, qual é a regra matemática para se obter os pares? Muito bem. Se eu começar por 2, meu primeiro par é 2. Bom, para obter o primeiro par, considerando que a minha variável é 0, eu comecei com 0, né? Ora, se eu somar 2, eu defino o primeiro par, não é isso? Se eu somar mais 2, defino o segundo par, não é isso? Se eu somar mais 2, defino o terceiro par, não é isso? E assim sucessivamente. Então, eu sei que para obter os pares, basta somar 2. Sempre 2. Então, uma regra que eu vou definir para essa variável vai ser isso. Eu vou sempre somar 2. A variável
vai ser ela mesmo mais 2. Então imagine que aqui na sua memória, você tem um cantinho aqui que vamos chamar esse cantinho de endereço. Você tem um endereço na memória onde você registrou essa variável chamada pares, tá? Aqui, você pegou e botou um 0 lá dentro. E aí depois você fez o seguinte, nessa posição de memória, você processou aquela posição mais 2. Então seria 0 mais 2, aí você apaga aquele 0 e bota 2, certo? Aí depois você processa de novo aquele 2 mais 2, você obteve 4. Aí você vai lá naquele endereço de memória e apaga e bota 4. Então, você vai sempre usar um endereço de memória. Isso não acontece com a gente? Lá no nosso subconsciente? Mais ou menos assim que funciona o computador. As variáveis, elas ocupam um endereço de memória. Certo? Muito bem. Antes de prosseguirmos aqui, eu quero que vocês ainda continuem olhando para mim e pensem o seguinte. Já vamos definir já as próximas variáveis que a gente vai utilizar. Olha só, a gente começou com pares. Tudo bem? Mas só com a variável par eu não resolvo o meu problema. Por quê? Porque eu quero a soma dos 5 primeiros números pares. Certo? Então, existem mais 2 critérios. O segundo critério, eu tenho que somar os pares. E o terceiro critério, eu defini uma quantidade de pares. Certo? Então, todas essas etapas eu tenho que definir para o computador. Essas etapas que para a gente é uma coisa assim trivial, não é verdade? Para você é trivial. Quando eu pedi para você somar os 5 primeiros números pares, cara, você lá no seu subconsciente, você já começou a somar 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, você não fez isso? Mas lá no seu subconsciente, o que você fez? Você tem um endereço de memória onde você colocou os pares. Você tem um outro endereço de memória onde você colocou a soma. Concorda comigo? No endereço de memória, você guardou os pares, no outro você guardou a soma. Porque quando você pegou 2, que é o primeiro par, você lá no seu subconsciente, você já guardou aquele 2 como sendo a sua soma inicial. Quando você somou, quando você obteve o próximo par, que é 4, você foi lá naquele endereço de memória, onde tinha 2, e você somou com 4, e aonde tinha 2, você apagou 2 e botou 6, não é isso? Então agora você tem 2 endereços de memória. Um que tem pares e outro que tem uma outra variável. Gente, eu preciso dar um nome para as minhas variáveis. Assim como eu chamei de pares essa variável, eu preciso dar um nome para essa outra variável. Só que esse nome é muito sugestivo, né? Qual seria o nome dessa outra variável? Eu não estou somando os pares? Qual o nome dessa variável? Soma. Soma. Então, agora, olha, eu já tenho 2 variáveis. Eu tenho pares e tenho soma. Certo? Aí eu inicializei as duas com 0. Agora, gente, pensa comigo. Existe um terceiro critério para a minha lógica. Eu já defini os pares, eu já estou somando os pares, cada um no endereço de memória, certo? Só que falta uma coisa. Pensa comigo. Quando eu defini a regra para vocês, fica muito claro para vocês que são pessoas inteligentes que eu quero os 5 primeiros, não é isso? Então você sabe como ocorre com uma corrida de Fórmula 1, já viu corrida de Fórmula 1? Grande Prêmio do Brasil, o cara tem que dar, digamos, 52 voltas, né? Ele tem que dar 52 voltas. Então, quando é dada a largada, ele dá uma primeira. Aí depois da primeira ele passa a segunda, não é isso? Agora o piloto, naquela adrenalina toda dele, ele, pô, não fica preocupado em que volta que ele tá. Mas quando ele passa na frente dos boxes, não tem lá normalmente um cara da equipe com uma plaquinha, não sei se alguém aqui já viu corrida de carro, não tem um cara que bota uma plaquinha assim? Aquela plaquinha tem algumas coisas, por exemplo, o número da volta que ele tá. Por quê? Porque o cara sabe que ele tem que dar 52, né? Quer dizer, quando ele tiver com 51, ele sabe que é a última. Se ele tiver carro, ele vai ter que mandar ver, né? Dependendo da posição que ele tiver. Mas o fato é que aquela ali vai ser a última. Quando ele chegar na 52, ele tem que parar. Não é isso?
Nós sabemos disso. E o computador? Não. Eu tenho que ensinar isso para ele. Então, da mesma forma com que um carro, alguém da equipe precisa contar o número de voltas, eu tenho que criar algum artifício aqui no meu programa, ou no momento fluxograma, que faça esse controle de quantos passos o meu programa tem que executar. Um algoritmo, normalmente, ele trabalha muito com esse conceito de passos, tá? Então, nesse caso, eu vou dar 5 passos, não é isso? Definir 5 passos. Agora, muito bem, a confusão aqui é quem é a Simone e quem é a Lidiane. Deu uma pausa aqui, né, mas agora eu já consegui identificar. E as duas estão ligadas aí para não me deixar aqui falhar na questão da gravação, do som, que meu microfone ele está dando umas falhadas, né? Então continue me ajudando aí, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Agora, da mesma forma que a gente definiu uma variável chamada pares, uma variável chamada soma, precisamos definir uma terceira variável, que nós chamaremos de... Pô, mas aí você já está... De repente ele começa a parar, né? Agora voltou, né? Agora está de boa. Então vamos lá. Olha, agora sim, a Simone falou aqui adicionar, mas olha, Simone, pensa comigo o seguinte, ó. Passei uma volta, passei 2 voltas, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo? Isso, eu estou fazendo o quê? Contando. Estou contando. Então, qual o nome que eu daria para essa variável? Contagem, contador, beleza. Tá vendo só como é que vocês já estão começando a entrar na lógica? Eu poderia chamar de contador, né? De fato, ele vai ser um contador. Só que a gente não precisa. Eu vou aproveitar o gancho para dizer para vocês o seguinte: essas variáveis é como aquelas variáveis lá da matemática, o x, o y, z. Eu não preciso colocar um nome contador, eu posso abreviar o nome. Então, eu poderia chamar de Conte. Para não ficar um nome muito extenso, poderia chamar de Conte. Existe regra? Não, eu poderia chamar de contador também, entendeu? Mas só para mostrar para vocês que eu posso colocar o nome que eu quiser, mas um nome que seja condizente com o problema. Entendeu, Lidiane? Condizente com o problema. Eu não posso fugir disso. Ok? Tá? Guardem bem isso. Existem umas regrinhas que nós chamamos de boas práticas, no que diz respeito a desenvolvimento de programas, como, por exemplo, tamanho de variáveis, nome de variáveis. E uma recomendação inicial que eu quero passar para vocês é que as variáveis tenham sempre um nome que seja condizente com aquilo que eu estou fazendo. Tá legal? Eu só não recomendo vocês criarem, por exemplo, uma variável chamada C. Poxa, Rubens, mas peraí, contador, conte C, pô, é a mesma coisa. Tudo bem, mas contador, ok, eu entendo bem. Conte, eu também entendo bem. Agora, C, não fica uma coisa muito vaga? Aí você imagina que surge uma terceira variável que comece com o nome, com a palavra C, já vai me confundir, concordam?
Já vai me confundir. Não é recomendado. E outra coisa importante, quem trabalha com editor de texto, quem conhece o Word, né, por exemplo, quando você vai pesquisar uma palavra, vou pesquisar dentro do texto a palavra Rubens, né? Então lá no Word, você dá um Ctrl L, né? Aí você pesquisa lá, digita Rubens, ele pesquisa. Agora imagina eu pesquisar a letra R. Olha quantas palavras eu vou ter lá começando com R. E eu quero achar Rubens, olha a minha dificuldade, entendeu? Então, quando eu estiver editando meu programa, eu vou ter uma tremenda de uma dificuldade para identificar o que seria aquele C. Tá? Então, tem que ser um nome e tem que ser um nome significativo. Tá bom? Bom, nossa terceira variável é conte. Tá legal? Beleza. Agora que nós criamos a nossa terceira variável, agora vocês podem voltar a acompanhar na telinha aí, bem focados, que agora a gente vai dar sequência ao nosso fluxograma. Então, olha só. Acompanhe, a Lidiane está ligada ali no som também, né, Lidiane? Então, vamos lá. Ok, Lidiane? Então, vamos lá. Olha só. Próximo passo, pessoal, eu vou ensiná-lo a, de fato, obter os pares. Eu vou colocar assim, ó, pares recebe pares mais 2. Isso é uma regrinha, tá? Bom, olha só para a telinha. Eu vou passar o mouse aqui para que vocês acompanhem, tá? Olha, estão enxergando o mouse aí, legal? Então, olha só. Considerem o seguinte, aqui eu tenho a minha variável pares igual pares mais 2. Tudo bem? Gente, isso aqui, esse igual aqui, ele representa aquilo que nós chamamos de atribuição. Eu estou atribuindo um valor à minha variável. Então, o que está do lado esquerdo é a variável que está recebendo esse valor, essa atribuição. O que está do lado direito é o que está sendo atribuído. Tá? Isso é muito importante, tá? É uma regra básica. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Olha, eu comecei o meu fluxograma, ó, início, considere a variável pares, pares recebe 0. Quando chegou nesse ponto aqui, esse retângulo, ele representa um processamento, tá? Esse símbolo inicial aqui era início e fim, esse aqui já é um processamento. Sempre que eu quiser processar alguma coisa, por exemplo, eu quero processar uma inicialização de variáveis, eu vou utilizar um processamento. Agora eu quero trabalhar com a minha lógica, eu vou usar processamento também. Surgirão outros símbolos, tá? Vamos considerar esses dois por enquanto. Olha, nessa atribuição eu estou dizendo o seguinte, olha, pares recebe pares mais 2. Gente, o valor anterior de pares é o valor que eu vou considerar aqui do lado direito. Ó. Então, pares era 0, então ficou 0 mais 2, 2. Pares recebe 2. Então, o novo valor de pares, quando eu passar nesse ponto do programa, vai ser 2. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui do lado, aí eu vou ter que fazer o seguinte aqui, tá, pessoal? Porque eu não consigo com o PowerPoint em execução. Eu vou parar aqui e vou mostrar para vocês. Conseguem visualizar ainda legal no cantinho aqui? Conseguem? Porque eu vou ter que botar uns valores aqui. Por exemplo, ó, pares. Ele começou com 0, soma 0, conte 0. Tudo bem? Estão visualizando aí? Agora, olha só. Quando eu entrei nesse processamento aqui, pares recebe pares mais 2, o que aconteceu com pares? Ele era 0, não era 0? Mais 2, 2. Todos enxergaram isso? Imagine agora, pessoal, o seguinte, olha, o fluxo desse meu programa, em algum momento, ele prosseguiu com outros processamentos e, de repente, ele voltou. Eu consigo fazer isso. Se ele retornar para esse ponto aqui, onde eu faço essa atribuição, gente, como é que eu processaria isto aqui? Veja bem, o que está do lado direito é o que eu estou atribuindo para a variável que está do lado esquerdo, não é isso? Então vamos lá. Do lado direito eu tenho pares mais 2. Qual é o valor atual da minha variável pares, pessoal? Olha para a tabela e responde. Qual o valor atual da minha variável pares? 2. 2 mais 2? 4. Então o meu novo valor de pares vai ser 4. Está funcionando, não está? Está funcionando. Ok? Bom, agora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos considerar
pares, soma. Vamos considerar soma. Olha, eu utilizei aqui a mesma lógica que eu utilizei para pares, só que agora eu utilizei para soma, tá? Por quê? Porque, pelo que a gente trabalhou aqui, naquele meu endereço de memória que tem soma, eu não preciso somar os pares? Então, do jeitinho que está o meu fluxograma, olha só o que vai acontecer. Eu coloquei aqui, ó, soma, recebe. Opa, deixa eu tirar esse, se eu consigo tirar isso, tirei o sinalzinho de vermelho aqui. Olha, eu tinha começado tudo com 0. Na primeira passada, pares recebe pares mais 2. 0 mais 2, 2, certo? Respondam para mim, gente. Soma é igual a soma mais pares. Qual que é o valor atual da minha variável soma? 0. Qual o valor atual da minha variável pares? 0 mais 2, 2. Opa, beleza. Ok? Vamos pensar o seguinte. Imaginem que o fluxo do programa desceu e eu voltei para essa posição. Quando eu voltar para essa posição, pessoal, o que vai acontecer? Pares igual a pares mais 2. Pares não era 2? Mais 2, 4. Vamos agora para a soma, para essa linha de soma. Olha, soma vai receber um novo valor. Qual será o novo valor de soma? É o valor atual dela. Qual o valor atual de soma, pessoal? Soma 2. Muito bem. Agora, qual o valor atual de pares? 2 mais 4. Pronto. Soma agora já tenho 6. Perceberam? Como é que eu já estou ensinando para ele como somar? Primeiro os pares e depois a soma dos pares. Perceberam isso? Não está funcionando? Só mais uma passada para a gente ver. Olha, o fluxo do programa continua. Eu voltei. Quando eu voltei, pares igual a pares mais 2. Qual que é o valor atual de pares, pessoal? Não, de pares. 4, ó. Pares 4, ó. Pares 4 mais 2. Agora sim, agora ele é 6. Agora, vamos para cá. Soma recebe soma mais pares. Qual que é o valor atual de soma? 6. Qual é o valor atual de pares? 6 mais 6. Viu que legal? Não está dando certo? Estamos ensinando legal? Agora, gente, olha só. Olhem para a apresentação e respondam para mim uma coisa. Olha só. Imaginem que o meu programa ele começou a voltar sempre nesse ponto aí, certo? Concordam comigo que em algum momento ele tem que parar? E quando ele tem que parar? Quando é que ele tem que parar? Quando? Pode falar. Quando é que ele vai ter que parar? Quando o conte for 5. Quando o conte for 5, eu paro. Ok? Só que é o seguinte. Para o conte chegar a 5, eu tenho que definir também uma operação para ele, não tem? Eu tenho que ensinar o conte. Eu tenho que ensinar a contar. Antes de ensiná-lo que ele tem que parar, eu tenho que ensiná-lo a contar. E como é que a gente conta, pessoal? Olha só, eu quero que vocês olhem para esse processamento último que a gente fez e sigam a mesma analogia. Da mesma forma que a gente utilizou uma estratégia para definirmos pares, da mesma forma que definimos a mesma estratégia para definirmos soma, agora eu quero usar a mesma para definir conte. A estratégia é sempre essa. Eu estou atribuindo um novo valor para aquela variável. Aquela variável vai receber sempre alguma coisa. Esse alguma coisa, pensem comigo, isso é uma regra. Se aquela variável está sendo incrementada, eu sempre do lado direito tenho que ter um nome dessa variável. Concorda? Para eu poder preservar o valor, né? Para eu poder incrementar aquele valor. Tá certo? Beleza, então qual seria a operação que eu definiria? Qual seria a atribuição que eu definiria para conte? Vamos lá. Conte igual... Como? Exatamente isso. Exatamente isso. Conte igual a conte mais 1. Por quê? Vamos fazer o teste? Vamos lá. Ó, começou tudo com 0.
Na primeira vez que eu estou passando esse processamento aqui, ó, pares igual a pares mais 2. Então, 0 mais 2, 2. Soma é igual a soma mais pares. Soma é 0 mais pares, que é 2, 2. Agora conte. Qual o valor, olha para cá, ó, qual o valor atual de conte, pessoal? 0 mais 1, 1. Quando eu voltar aqui nessa posição, vamos considerar conte agora. Quando eu voltar nessa posição, conte recebe conte mais 1. Qual que é o valor atual de conte? Mais 1? Pô, ensinei o cara a contar. Quando ele passar mais uma vez, vai ser 3. Quando passar mais uma vez, vai ser 4. Não é isso, gente? Não tá legal? Cara, meu algoritmo está praticamente pronto. Eu já defini tudo. Voltou? Voltou? Normal? Então vamos lá. Olha, como é que é o seu nome, colega? Você que me perguntou? Como? O Vinícius me perguntou, professor, então isso é uma fórmula? Na verdade, nós podemos usar fórmulas dentro dos nossos programas. Imagina que você vai fazer um programa que vai calcular uma folha de pagamento. Pô, você vai usar um monte de fórmula, certo? Só que você vai definir quais são as regras para aquele negócio de folha de pagamento. Como é que você vai... O que eu preciso calcular primeiro? Isso você tem que definir. Por exemplo, no cálculo de uma folha de pagamento. Eu preciso ter o salário básico, né? Para poder calcular, por exemplo, um adicional de tempo de serviço. A cada 3 anos o cara recebe... Agora sim, agora sim, agora voltamos, tá? Então, vou repetir a explicação, olha. Então, no cálculo de uma folha de pagamento, eu primeiro defino qual é o salário básico. De repente, vou lá num banco de dados buscar o salário básico do funcionário, tá? Bom, eu tenho que calcular o adicional tempo de serviço. A cada 3 anos são 3%. Então, esse cara tem 3 anos, eu verifico. Tem? Tá, então calculo 3%. Tá? O cara fez uma hora extra. Quantas horas que ele fez? Eu calculo uma fórmula para poder chegar no valor da hora extra, entendeu? Preciso calcular o imposto de renda, ou então o INSS. Vamos começar pelo INSS. Cara, eu tenho que somar esses 3 valores. Olha, não são 3 variáveis que eu tinha? Uma para o salário base, uma para o adicional, tempo de serviço, uma para hora extra. Tem que somar essas 3 para poder calcular o INSS. 8%, digamos, de INSS. Imagine que é 8%. 8% disso. Então, eu estou usando fórmulas, mas dentro de uma regra, dentro de uma lógica. Entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte, quando você está desenvolvendo os seus primeiros algoritmos, né, é muito comum você errar na lógica e tal, mas aí você vai poder testar, é igual eu fiz aqui, eu estou usando um quadrinho aqui do lado para eu poder testar a minha lógica, para ver se ela está certa, entendeu? E assim a gente vai desenvolvendo, só que chega um ponto da sua vida profissional em que você, quando vai desenvolver um programa, cara, a lógica já tem que estar na sua cabeça. Tá? Então você, para sentar na máquina para escrever um programa, a lógica já tem que estar aqui. E pode ser que um programa seja muito extenso, envolva muitas regras, e aí você tem que desenvolver algo do tipo um fluxograma, ou pelo menos um rascunho, né? Que você descreva ali a sua lógica, para depois você fazer o seu programa. Essa técnica que a gente está aprendendo aqui, a gente está aprendendo agora para desenvolver o raciocínio lógico. Só que vai chegar um ponto de que a gente vai direto para o programa. Entendeu? Porque hoje as linguagens, elas são muito próximas do que a gente faz aqui na lógica. Tá? Só que envolve inglês, a gente tem que aprender um pouquinho de inglês, mas a gente se acostuma com as palavras em inglês também, entendeu? Mas a ideia é mais ou menos essa que vocês estão já começando a especular aí na cabecinha de vocês. Tá? Envolve fórmulas, envolve regras de negócio. Agora, esse problema que eu propus, ele é um programa basicamente matemático.
né? Agora, imagine que você vai fazer um programa onde o cara vai fazer um cadastramento de funcionários. Cara, é um formulário que o cara vai preencher uns dados, você vai gravar no banco de dados, né? Não vai ter nada de matemática. Então, cada programa tem a sua aplicação, tá? E cada programa tem a sua lógica. Por exemplo, num programa de cadastramento, o CPF não pode ser inválido. Você tem que fazer uma validação para não permitir que o CPF seja inválido. Existe um algoritmo, né, que você pode implementar no seu programa para poder validar o CPF. Entenderam? A lógica é assim. Você não pode cadastrar alguém que já esteja cadastrado. Você tem que fazer esse tipo de validação. Entendeu? É a mesma validação que a gente vai fazer agora. Agora vamos voltar para cá, porque é hora de fazer isso que você falou. É hora de validar. Então vamos lá. Olha, imaginem o seguinte. Tá tudo bem aí, Lidiane? O som tá legal? Imaginem o seguinte, gente. Toda hora eu estou voltando para esse processamento aqui, ó. Onde eu vou calcular os pares, vou calcular a soma e vou calcular o cônjuge, tudo bem? Beleza. Agora, gente, vamos lá. Se eu não definir uma regra de parada, concorda comigo que esse programa vai entrar em looping? Não vai ser um looping, vai ficar rodando ali. Não é isso? Vai ter uma hora que ele tem que parar, cara. Como é que eu vou dizer para esse programa que ele tem que parar? Bom, aí agora surge um novo símbolo no nosso fluxograma, tá? Isso aqui é mais ou menos essa imagem que apareceu para vocês aqui, é como se eu tivesse um outro processamento, se eu tivesse que ficar voltando, né? Eu entraria num looping infinito. O programa nunca que vai parar, cara. Eu pedi pro cara somar os 5 primeiros números pares, ele tá somando tudo que é par. Opa, peraí, são 5 só que eu quero. E aí, a gente vai implementar essa condição. Olha só, gente. Esse losango, que é um símbolo, ele representa decisão. Então, agora é a hora de validar. É a hora de verificar. Esse cara, esse losango, ele funciona como naquele meu exemplo, daquele componente da equipe lá do piloto que fica com a plaquinha contando, né? Ó, contei um, contei... Ele fica, ó, tá na hora de parar? Tá na hora de parar? Tá na hora de parar? É mais ou menos isso. Ou seja, ali eu vou implementar o que nós chamamos de condição. É a condição de parada, tá? E essa condição é muito simples. É a essência da lógica formal, onde eu vou definir para ele o seguinte: eu vou fazer uma pergunta e ele só existem duas possibilidades de resposta. Ou é sim, ou é não. Então, nesse ponto aí, eu comecei o meu programa. Opa, deixa eu voltar aqui, Estou aqui, ó. Tudo aqui é 0 a 0, 0, 0. A primeira vez que eu passei no processamento, pares é igual a pares mais 2, 0 mais 2, 2. Soma é igual a soma mais pares, soma era 0 mais 2, 2. Conte é igual a conte mais 1. Conte era 0 mais 1, 1. Opa, 1. Quando eu passei nesse processamento, eu chego na decisão. Gente, toda hora eu tenho que perguntar, o computador ele tem esse problema. O cara é burro. Cara, toda hora você tem que perguntar para ele, é hora de parar? É hora de parar? Então, eu vou perguntar para ele, conte é igual a 5? Sim ou não, pessoal? Pelo que está aí, pelos valores atuais, conte é igual a 5? Não, conte a 1. Então, o que eu tenho que fazer? O não, eu volto. Então, agora sim, quando eu voltar para cá, opa, pares é pares mais 2. Pares, valor atual de pares é 2 mais 2, 4. Soma, o valor atual de soma é 2, mais o valor atual de pares, que é 4, vai ser igual a 6. Conte igual a conte mais 1. 1 mais 1, 2. Conte igual a 5? Não, então eu volto. Ó, eu fiz esse processamento, agora eu entrei aqui na decisão. Como não é igual a 5, eu volto. Vamos lá. Quando eu voltei aqui, pares é igual a pares mais 2. Pares não era 4? Mais 2, 6. Soma.
Soma, ó. Soma valor atual 6 mais valor atual de pares, que é 6, 12. Conte é igual a conte mais 1, valor atual de conte é 2 mais 1, 2, né? 2. 2 mais 1, 3. Conte é igual a 5? Não. Então eu volto. Quando eu voltar aqui para cima, vamos lá, vamos começar de novo. Um novo passo. Pares recebe pares mais 2. Gente, qual que é o valor atual de pares? 6. 6 mais 2, 8. Muito bem. Soma igual a soma mais pares. Qual que é o valor atual de soma? 12. Não é 12, pessoal? 12 mais qual o valor atual de pares? 8. 12 mais 8, 20. Bom, conte é igual a 5, sim ou não? Não. São as duas possibilidades de resposta. Não, eu volto. Quando eu voltar. Não, aqui eu já somei, né? Aqui é 4, né? Já somei. Aqui eu perguntei. Conte igual. Conte era 4, né? Seria assim, ó. 3 mais 1, 4, não é isso? Conte igual a 5? Não. Aí eu volto. Vamos lá, pessoal. E agora, hein? Voltei. Pares recebe pares mais 2. Qual que é o valor atual de pares, pessoal? 8. 8 mais 2, 10. Muito bem. Bom, vamos lá. Soma é igual a soma mais pares. Qual que é o valor atual de soma, pessoal? 20 mais o valor atual de pares, que é 10. 20 mais 10, 30. Vamos lá. Conte é igual a conte mais 1. Qual que é o valor atual de conte? 4 mais 1, 5. Agora vem a pergunta. Gente, conte é igual a 5? Sim. Conte é igual a 5. Eu volto? Não. Acabou. Agora, viu como é que o cara é obediente? Ele não vai voltar. Porque eu ensinei para ele que se conte for igual a 5, ele não vai voltar. Perceberam o que é lógica, pessoal? Estão conseguindo assimilar a ideia de lógica de programação? A gente está começando aqui com um programa que não é trivial, não é relativamente tão simples, mas é um programa que eu gosto de iniciar sempre com ele, por quê? Porque ele envolve estrutura de repetição, definição de variáveis, faz você pensar, né? Agora, bom, conte é igual a 5, só falta fazer o quê? Fazer o quê? Exatamente, cara. Eu tenho que mostrar, porque veja bem, tem muita gente que costuma dizer o seguinte, não, agora tem que parar. Cara, mas se eu parar e não mostrar nada, seria como se eu pegasse uma calculadora e fosse somar 2 mais 2. Eu coloco assim, 2, pressionei lá a tecla 2, pressionei a tecla mais, depois pressionei a tecla 2 e parei. Cadê o resultado? Eu não tenho que dar um enter lá para poder aparecer na telinha? Aí quando eu aparecer na telinha, aí sim, aí parou, certo? É isso que falta fazer, ó. Mostrar a soma. E eu tenho que mostrar quem? Soma. Por quê? Porque é a minha variável. Entendeu? Porque se você disser para ele assim, mostra resultado, aí ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque você não definiu para ele nenhuma variável chamada resultado. Entendeu? Então você tem que mostrar quem? Soma, porque ele vai mostrar o valor que tem soma. E soma tem qual valor? 30. Certo? Agora sim. Agora o que a gente faz? Não, não. Agora acabou. Você já mostrou a soma, o que faz? Da mesma forma que a gente começou. Como é que é? Fim. Agora é isso. Acabou. Mostramos o sim. Certo? Agora, alguém me chamou a atenção por um detalhe importante, eu acho que foi você. Como é que é o seu nome? Marcos, você me chamou a atenção por um detalhe importante. É muito importante, e existe inclusive uma disciplina em computação chamada testes, fazer testes. Tá? Então, eu construí o meu algoritmo. À medida que você vai adquirindo experiência na sua vida profissional, o que vai acontecendo?
você vai ganhando mais confiança, no sentido de que, pô, você vai fazer o programa, cara, às vezes você não vai nem testar, porque você sabe que vai dar certo. Mas muitas vezes o excesso de confiança traz problema, né. E a gente nunca pode dispensar testes, principalmente em computação, tá. Porque ninguém é imune a falhas, né, a erros, né. A gente pode errar. Às vezes, quando acontece algum problema no processamento, pô, o computador errou, não foi o computador, foi o programador que fez o programa, certo? Então, o teste, isso que vocês viram nesse quadro aqui ao lado, isso aqui é muito importante. Isso aqui sempre tem que ser feito. A gente sempre tem que desenvolver isso aqui, tá? Por mínimo que seja a sua lógica, ok, pessoal? Tá de volta o som? Deixa eu só voltar aqui, porque tem uma opção aqui que ele fica melhor. Essa posição aqui, tá? Agora tá legal, né? Estamos de volta, né? Ok? Então, olha, só para vocês terem uma ideia do que ocorre na vida real. Na vida real é o seguinte: normalmente a gente tem um ambiente em que a gente desenvolve os nossos programas e que nós chamamos de ambiente de homologação. É um ambiente em que você vai fazer os seus testes, entendeu? Quando o programa tiver 100%, aí você já joga para um outro ambiente que seria um ambiente de produção, tá? E aqui a gente vai ver durante o curso, como é que a gente. Bom, então, eu quero que vocês olhem aqui pela última vez, aqui, ó. Esse é o resultado final, tá, do nosso exercício, tá bom? Agora sim, eu vou voltar aqui para a telinha, porque eu já estou aqui de olho em vocês, e vocês de olho em mim. E a gente vai encerrar por aqui, eu vou parar essa gravação, para a gente agora entrar no momento aí de perguntas e dúvidas, a gente vai conversar um pouco, tá bom? Para não esticar o vídeo, a gente vai parar por aqui, por quê? Porque o objetivo dessa aula seria apresentar para vocês o desenvolvimento de uma lógica, tá? O conceito de lógica, o conceito de algoritmo, nesse caso a gente implementou um fluxograma, que é uma das técnicas para se desenvolver o algoritmo. Existe uma outra chamada pseudocódigo, tá? Aqui nós utilizamos a técnica do fluxograma, e aí vocês entenderam como é que se dá o processamento do computador. Como é que ele processa, tá? E como é que ele é totalmente dependente de você, que é o cara, que é o programador, que é o desenvolvedor, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui, vou parar a gravação e a gente continua o nosso bate-papo na sequência. Valeu, pessoal.